O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e também o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Senhores, sejam bem-vindos. Antes, só quero também lembrar você que acompanha aqui o Prós e Contras. Você pode participar do programa, nos acompanhe pelas redes sociais. Entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e vote na nossa enquete. A pergunta é exatamente essa. Os recentes casos na Caixa Econômica e no MEC podem atrapalhar a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Quem tem razão? Antes da gente ouvir a opinião dos nossos convidados, a gente vai projetar aqui a tela de todos os senadores que assinaram essa CPI do MEC, que foi pensada lá atrás, não conseguiu juntar as assinaturas e agora sim. São 31, desde Randolfo Rodrigues, que foi quem exatamente propôs, da rede do Amapá, Paulo Paim, Humberto Costa, Fabiano Contarato, Jorge Cajuru, que vai conversar conosco aqui, Zenaide Maia, Paulo Rocha, Omar Aziz, Rogério Carvalho e também o senador Regufe. Vamos lá para a segunda tela, porque são vários, são 31, né? Temos aqui Leila Barros, Jean Paul Prates, Jacques Wagner, do PT, Elisiane Gama, Mara Gabrilli, Nilda Gondim, Veneziano Vital do Rego, José Serra, de São Paulo, Eduardo Braga, lá do MDB do Amazonas, Tasso Gereissati, do PSTB do Ceará. Vamos lá para a última tela, dos nomes todos aqui dos senadores. Cid Gomes, do PDT do Ceará, Alessandro Vieira, do PSTB de Sergipe, Dário Berger, Simone Tebet, que por acaso também é pré-candidata à presidência da República, Soraya Tronic, Rafael Tenório, Isalci Lucas, Alexandre Giordano, Confúcio Moura, Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão da Educação no Senado, né? E também Jabas Vasconcelos. A gente vê que a maioria aqui são de partidos, obviamente, a maioria desses senadores vem de partidos, justamente de partidos que são oposição hoje ao governo. Bom, vamos então ouvir os nossos convidados sobre este assunto. Eu começo justamente com o senador Jorge Cajuru, que aparece aqui, assinou esse pedido de CPI. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Adalberto, e em especial a todo o nosso público em rede mundial pela Jovem Pan News. Só fazendo uma observação a você, faltou o nome do senador do Maranhão, o Everton Rocha. Então, na verdade, foram 32. Foram 32, então temos aqui mais este nome. São 32, então, os que assinataram essa CPI. Coronel Tadeu, deputado do PL São Paulo, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Piotto, boa tarde, Cajuru, boa tarde para toda a nossa audiência. Satisfação estar com vocês para debater e esclarecer esses pontos sobre CPI. Senador, eu começo com o senhor, até porque o senhor assinou essa CPI. A razão que o fez assinar essa CPI é qual e por que ela não poderia ser instalada? Por exemplo, até porque há um bastidor de que o presidente do Senado deve juntar aquela outra CPI que já está na fila, que seria para investigar os escândalos no MEC, no próprio Ministério da Educação, de gestões anteriores. E aí, claro, quando a gente fala de outras gestões anteriores, obviamente que aquele pedido tem um fim muito claro, que é justamente investigar o MEC nas gestões petistas. Qual a sua opinião? Por que essa CPI é necessária nesse momento? E o senhor acha que isso influencia diretamente uma investigação que se pretende técnica, mas o palco é político no Congresso, num período eleitoral? É o melhor momento para fazer isso daí? Bem, Adalberto, um abraço e o meu respeito ao Coronel Tadeu. Eu inicio dizendo o seguinte: uma CPI não tem hora para acontecer e ser aberta. Ela precisa de motivos e argumentos para esta CPI do Ministério da Educação e Cultura não faltam. Você saber que a Polícia Federal decretou prisão preventiva a um ex-ministro da Educação significa o quê? Que ela, Polícia Federal responsável, ela tem munição suficiente e até pesada, com provas inquestionáveis sobre atos de corrupção. Mas o que aconteceu foi tráfico de influência. Mas, às vezes, o tráfico de influência é literalmente uma corrupção. Você vê o envolvimento de prefeituras, de outros dois, o Arilton e o Gilmar, porque eu não gosto de falar pastores, eu não gosto de fazer essa colocação, são outros dois envolvidos neste escândalo, numa pasta tão importante como a da educação, onde o presidente Bolsonaro não foi feliz.
ele começou um governo acertando na maioria dos ministérios, mas a educação ele nunca acertou, infelizmente. E o que nós precisamos entender é que o fato de estarmos a 3 meses da eleição não impede uma investigação do Legislativo. Não tem nada a ver. Ah, mas a CPI vai ser palanque, Cajuru, vai ser eleitoreira. Sim, aí quem vai julgar é a sociedade brasileira, somos nós parlamentares e vocês da imprensa. Me inclua fora dessa, eu não participo de circo. Se eu sentir que a CPI vai ser politiqueira e vai ter palanque, eu saio dela imediatamente. Eu sou independente, eu não sou oposição nem posição. Eu já defendi vários atos do presidente Bolsonaro e critico outros. Graças a Deus eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou terceira via. Então eu tenho a minha posição e penso assim, e respeito quem pensa diferente. Senador, só me permita incluir uma informação. O caso do pedido de prisão do ex-ministro Milton Ribeiro foi decidido na primeira instância e depois foi revogado pela segunda instância. E com o detalhe, a prisão não tinha os motivos para que a defesa pudesse se manifestar, razão pela qual a própria segunda instância concedeu o habeas corpus, dizendo que não tinha como não conceder porque o próprio juiz não tipificou a razão da prisão do ex-ministro. O advogado de defesa nos concedeu essa entrevista dias atrás. Mas, enfim, teve este caso também. Daí a razão pela qual aumentou a temperatura de que isso seria, por exemplo, um momento da prisão seria motivado por razões políticas. Mas, enfim, há esse questionamento, a gente pode debater isso aqui também, é só para agregar uma informação a mais. Coronel Tadeu, bem-vindo mais uma vez. Na sua opinião, essa CPI teria de acontecer, e aí eu vou insistir no outro caso. Já havia uma fila de 3 CPIs que não foram instaladas. Há uma fila, na verdade. Uma delas é justamente sobre as gestões anteriores do MEC. A educação brasileira não é exemplo para o mundo já há muito tempo, e há problemas na educação. Por que esta CPI tem que funcionar e a outra teria que continuar aguardando? Justamente num momento como esse, a gente não pode ignorar, nós estamos no mês de junho e este é um ano eleitoral. Eu vou concordar com o senador Cajuru, falou muito bem, a CPI não tem hora para acontecer. E, aliás, o parlamento está lá para fazer esse trabalho de fiscalização, seja de qualquer governo. Agora, eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, essa prisão do ministro Milton Ribeiro claramente foi algo político. Foi algo decretado por um delegado de Polícia Federal que, na minha opinião, está fazendo um ativismo político nesse momento. Porque foi reformada essa sentença dele imediatamente por um desembargador. Então, o próprio desembargador não se convenceu dos motivos da prisão. Segundo, recentemente, nós tivemos ali a CPI do Covid. E o que mais se esperava naquele momento era que a CPI apurasse todos os roubos que aconteceram no Brasil e virou um palanque político. Virou um palanque político do Renan Calheiros, virou um palanque político do Osmar Aziz, virou um palanque político do Randolfo Rodrigues. E aí você se perde com tanta coisa para apurar. O roubo lá do consórcio da saúde do Nordeste, Carlos Gabas, ninguém conseguiu chegar perto disso. Ali é que estava. O governo Bolsonaro ele simplesmente se limitou a mandar o dinheiro para estados e municípios e ficou solto esse dinheiro. Absolutamente solto. Aqui em São Paulo nós tivemos suspeitas de corrupção em compra de equipamentos pelo governo Dória, tivemos suspeitas aqui no município de Araraquara, então a corrupção ficou espalhada e a CPI não fez absolutamente nada. Então, nesse ano, fica claro que a montagem de uma CPI a 90 dias da eleição, simplesmente ela vai servir para palanque eleitoreiro. E faz bem o senador Cajuru, saia fora mesmo, não participe disso, que vai ser um palanque para tentar desgastar a imagem do Bolsonaro, porque assusta, porque vai ganhar as eleições e assusta os adversários. E eles se utilizam de todos os recursos para tentar minar o presidente. E também o Coronel Tadeu, deputado pelo PL de São Paulo. Senador, a gente vai abordar também essa questão da Caixa Econômica, porque é outro fato muito recente, aliás, esse extremamente recente, e que, obviamente, também fará parte de toda a discussão eleitoral. Pois não? Agora sim. Pois não. Senador, só voltando à questão da CPI ainda, mas o senhor seria a favor, por exemplo, dessa possibilidade que alguns relatórios políticos já estão apontando hoje de manhã, de o
presidente do Senado juntar essas duas CPIs para investigar o MEC como um todo, ou seja, não apenas esta gestão de Milton Ribeiro, como também as gestões passadas? Porque, como lembrou o coronel Tadeu, na questão da pandemia, o caso ficou focado só especificamente no que o governo federal fez, mas não como o dinheiro foi distribuído pelos governos estaduais, com denúncias de escândalos que não foram, ali naquele momento, investigadas pela CPI. O senhor acha que esta é uma saída para, digamos, isso ter, digamos, uma legitimidade maior também do lado dos governistas? Eu não tenho nada contra juntar as duas situações. Pelo contrário, mostraria independência, mostraria responsabilidade à opinião pública brasileira. E o governo do Bolsonaro, na minha opinião, deve ficar tranquilo. Se ele não deve, se não houve nada irregular no Ministério da Educação, a CPI terá que mostrar isso. Eu repito, você não pode, eu penso que o coronel Tadeu concorda comigo, você não pode generalizar nada na vida. Essa CPI não será todo mundo de oposição. Ela terá gente com uma postura e com uma imagem. Eu fico preocupado com a minha história. Eu não quero ser rotulado. O coronel Tadeu e você, Adalberto, se lembram que, embora eu tenha sido responsável pela abertura da CPI da pandemia, junto com o senador Alessandro Vieira, porque entramos com um mandado no STF, porque o presidente, na época do Senado, não concordava com a CPI, eu não participei da CPI. Eu não quis. E raramente eu entrei em participações. E por que o senhor não quis, senador? O senhor pode voltar a esse tema? Por que o senhor achou que assinou, mas não quis participar? Eu já iria falar, né? Eu não deixo nada em branco e nada com ponto de interrogação. Porque eu senti que ela haveria uma divisão e, politicamente, ela poderia ter momentos circenses. E teve. Então, eu preferi acompanhar de longe. Com todos os erros da CPI da pandemia, você também não pode ignorar que ela apresentou fatos contundentes, insofismáveis, de um mau enfrentamento à pandemia, de erros gravíssimos cometidos no Ministério da Saúde. É assim que eu penso, é assim que eu espero que aconteça, e quanto à sua colocação, eu concluo dizendo que o presidente do Senado tem que ser absolutamente independente, demonstrar que ele tem que cumprir o regimento interno, a Constituição, ou seja, uma CPI tendo as assinaturas necessárias, ela tem que ser aberta, né? E as que não foram abertas deveriam ser, como lá atrás, eu, quando fui um dos líderes do movimento da CPI da toga, a CPI do judiciário, eu criei a CPI do esporte e elas foram engavetadas. Então, para mim, um presidente do Senado que engaveta CPI, ele é comprometido, evidentemente. Deputado Coronel Tadeu, como é que o senhor imagina que isso deve acontecer? Porque tem uma máxima sobre CPIs que todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina. Levando-se em conta tudo como foi desenvolvida a CPI da pandemia, e aí com essas observações que faz o senador Jorge Cajuru, de momentos positivos, mas também momentos negativos, ou seja, eu me questiono o modus operandi. Ali a gente tinha o G7, e o G7 mostrava que tinha 7 senadores trabalhando em bloco, 6 que eram obviamente mais ligados ao governo, 7 que eram na oposição, e era previsível qualquer votação ali, inclusive para chamar pessoas. E quando, interessantemente, conseguiu-se, por exemplo, chamar médicos que defendiam o tratamento precoce, de novo, eu não vou fazer nenhum julgamento de valor aqui, o G7 saiu da sala. Inclusive, quem ia fazer o relatório, que era o senador Renan Calheiros. Como é que um relatório pode ser feito se você deixa de ouvir o contraditório? Na justiça, fala a defesa, fala a acusação e o juiz considera os dois e vai tomar, obviamente, uma decisão na sua sentença. Levando-se em conta o modus operandi e o momento político ainda mais quente que a gente está vivendo agora no país, como é que o senhor imagina que essa CPI vai acontecer? Começá-la, neste caso, levando-se em conta tudo isso, é prudente, porque, obviamente, a investigação tem que acontecer e nós queremos transparência, ou temos o risco de ter problemas também em relação a isso? Piotr, eu costumo dizer o seguinte, né? O parlamentar ele deveria ter uma consciência daquilo que é produtivo e não é produtivo.
Então fica muito claro por quem assinou esse pedido de CPI, que é uma CPI absolutamente eleitoreira. E, novamente, nós vamos gastar energia e muito dinheiro para nada, para absolutamente nada. Mas o direito está lá. Você tem o direito de abrir uma CPI? Claro que tem. E o governo Bolsonaro não tem medo de CPI, absolutamente não. Ninguém aqui tem bandido de estimação e eu já falei isso várias vezes. Mas, a exemplo do que foi a CPI do Covid, eu não tenho a menor dúvida de que será um espelho do que nós tivemos no passado. E aí, sinceramente, é caçoar da cara do povo, é dar risada da cara do povo, gastando dinheiro e fazendo palanque político para outro. Vamos ver se essa CPI, ela pega o governo do PT, quando nós tivemos escândalos no FIES, tivemos escândalos em merenda, tivemos escândalo no FNDE, aí sim eu poderia dar um valor para essa CPI. Porque nesse momento o que eu enxergo é que o que esses senadores vão fazer é a mesma coisa que fizeram alguns meses atrás. Gastaram tempo, dinheiro, ocuparam espaço na mídia, e nós já sabemos qual é o tipo de mídia que vai dar publicidade para isso, apenas para denegrir a imagem do presidente. E isso eu não vejo fruto nenhum nisso, não vejo absolutamente nenhuma vantagem nisso. Tem uma outra coisa que eu acredito que nós não citamos ainda. Existe uma fila de ordem cronológica de CPIs dentro do Senado. Se você tiver que abrir essa CPI do MEC, terá que ser respeitados os pedidos de CPIs que estão na frente antes de se abrir. Então, é você querer simplesmente fazer um processo que eu não vejo que é um processo acusatório, para mim é um processo inquisitório, e fazer palanque no momento de eleição. O povo não quer saber disso, não. As 3 CPIs que cita o deputado que já estão na fila são essa própria de gestões anteriores do MEC, uma investigação sobre o narcotráfico na região norte e nordeste do país e também a atuação de ONGs na Amazônia. Eu vou mudar o assunto porque tem um outro fato recente, esse ainda mais recente, que é o caso dessa demissão do presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães. Ele está respondendo por denúncias de assédio sexual por parte de funcionárias da Caixa. Ele já deixou o cargo, foi em comum acordo com o governo, até porque a lei das estatais, se ele não pedir demissão, o processo de afastamento dele é mais longo, porque depende do conselho da estatal. Foi assim, por exemplo, no caso da Petrobras, demorou para então o ex-presidente deixar o cargo. Enfim, mas nesse caso específico, senador Jorge Cajuru, vou voltar ao senhor agora. O senhor acha que este caso pode mexer também com a eleição? Por quê? É sim o presidente de um banco estatal, sim, ele era próximo do presidente, mas eu fico imaginando se o presidente de uma estatal, em relação a todos os problemas e do que cuida da Caixa Econômica, não vai ser próximo do presidente. Agora, não há nenhuma denúncia envolvendo o presidente em relação ao assédio. O senhor acha que esse caso também vai ter peso considerável nesse processo de eleição? Bom, esse é um caso, Adalberto, Coronel Tadeu, senhoras e senhores, que, primeiro, você não pode responsabilizar o presidente Bolsonaro por um crime nefasto como esse cometido pelo ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Se o presidente Bolsonaro, que tinha boa relação com ele, durante o trabalho dele e o convívio dos dois, se o presidente Bolsonaro tivesse a certeza que ele era capaz desse tipo de assédio sexual, que para mim é o pior deles, da forma como aconteceu, o presidente já teria demitido o Pedro Guimarães, não há dúvida. Agora, o erro do presidente Bolsonaro, para mim, é que ele demorou para agir. A partir do momento do fato, o presidente tinha que demiti-lo 10 minutos depois. Isso eu lembro do Itamar Franco. Seu melhor amigo, o ministro Argrives, cometeu um crime de corrupção com um ponto de interrogação. O que o Itamar fez? Demitiu o seu melhor amigo, falou, vai provar a sua inocência, se provar você volta. Então o presidente tinha que fazer isso. O presidente demorou mais de 24 horas para esperar que o Pedro Guimarães pedisse demissão. O presidente não tinha que deixá-lo pedir demissão. O presidente tinha que ele demitir o Pedro Guimarães. E pronto, acabou. Pois não. Vá para a sua vida, prove que isso não é verdade e lá na frente vamos ver. É assim que eu penso, porque pareceu coisa de futebol. Eu sou um homem do futebol, né? Treinador de futebol, quando está fazendo um péssimo trabalho num clube,
Se ele for muito amigo do presidente, o presidente não o demite. O presidente fala para ele, pede você demissão para não ficar mal para você. Deputado Coronel Tadeu, rapidamente para ouvir também a opinião do senhor em relação a este caso do Pedro Guimarães, se isso terá influência também, levando-se em conta todas as circunstâncias. Piotr, o comportamento do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é claro que é reprovável. Se for comprovado que ele praticou o assédio sexual em cima das funcionárias da Caixa Econômica Federal, ele vai ser punido à luz da justiça. Mas ele foi bastante ético e pediu a sua exoneração. Ele saiu imediatamente, praticamente no dia seguinte. Eu não vejo demora nenhuma nisso. Foi no tempo certo e ele foi muito ético em preservar a imagem do governo e do presidente Bolsonaro. Mas eu quero destacar que as coisas não se misturam. O comportamento foi de foro íntimo, foro privado, não tem absolutamente nada com a vida pública e muito menos com o trabalho que ele realizou na Caixa Econômica. Ele transformou a Caixa Econômica Federal, que passou a ser, na gestão dele, um banco do povo e não um banco de negócios como fazia o Partido dos Trabalhadores. Há várias denúncias em cima das gestões do Partido dos Trabalhadores, uma delas dão conta de desvio de 46 bilhões de reais. E o que o presidente Pedro Guimarães fez numa Caixa é elogiável. Ele levou a Caixa Econômica praticamente para o Brasil inteiro. Cidades pequenas que não tinham agência da Caixa. Ele levou a Caixa Econômica para o agronegócio, levou a Caixa Econômica para o povo. Então, o trabalho dele foi perfeito durante esses 41 meses, porque ele estava desde o início do mandato. E querer misturar as coisas, querer colocar a culpa no presidente ou no governo de algo que ele fez em âmbito particular, eu acho muita patifaria de quem quiser colar exatamente dessa forma, né? Quiser usar essa notícia para mais uma vez desgastar o presidente. As coisas não se comunicam e a providência já está tomada. O cargo já está vago, aliás, nem vago está mais, porque imediatamente, de uma forma até veloz, já foi escolhida a Daniela, que era um braço de confiança do ministro Paulo Guedes. Deputado Coronel Tadeu, muito obrigado pela participação nesse debate. Senador Jorge Cajuru, obrigado mais uma vez também. Senhores, boa tarde, hein?